Hoje, 5 de outubro de 2018, estamos iniciando o nosso Uniesportes desta sexta-feira, uma sexta-feira que não teremos futebol no domingo. Domingo é dia de eleição, dia que os brasileiros vão usar o seu direito do voto e as federações e a própria confederação trabalhou na mudança dos jogos. Tivemos jogos terça, quarta, quinta. Hoje vai ter jogo também amanhã e no domingo não, porque domingo é dia de eleição. Hoje à tarde, o Marcílio Dias entra em campo para enfrentar a equipe do Operário e esse jogo vai ser realizado na parte da tarde, porque o campo lá não tem iluminação, hein? Não tem, Eladio. Boa tarde a você, aos amigos da Univale. O campo lá em Itaiópolis, ele não possui iluminação. Na verdade, é um campo bem precário, pequeno, bem acanhado ali, vestiários, a dimensão do gramado. Então, o Marcílio Dias passará hoje por um teste. O último jogo lá já passou bastante dificuldades e apenas um 0-0 no último jogo. Vamos esperar que venha um resultado melhor hoje à tarde. E até me perguntaram onde é que ficava Itaiópolis, se era no sul do estado, se era aqui no norte. Realmente, o Itaiópolis fica ali próximo de Mafra. Mas você desce a 116 e depois é uma cidade, até na conversa que eu tive com o Crispim hoje, uma cidadezinha até bem carinhosa, uma cidadezinha pequena, mas com muita vontade de futebol. E a equipe da Rádio Univale está viajando para lá e vai, logicamente, trazer as informações desse jogo do Marcílio Dias. Alguma novidade no Rubranil para esse jogo ou para o futuro? Vamos lá. Só para finalizar, a cidade de Itaiópolis ela é conhecida como a cidade capital da Pedra Molhada. Pedra Molhada? Porque há muitos córregos, assim, muitos riachos lá, então eles consideram a capital da Pedra Molhada. E só para o torcedor ter uma ideia, são 3 horas e meia de carro daqui a Itaiópolis, daqui de Itajaí, é claro. Então, realmente é uma viagem bem longa, a equipe da rádio está na estrada aí. E o Marcílio Dias, a novidade Deve pegar aqui Joinville, pega a Serra Dona Francisca Isso. Esse é o trajeto. Esse é o caminho ali para chegar lá em Itaiópolis lá. E o Marcílio viajou ontem à tarde já, concentrou à noite lá no hotel, um hotelzinho lá em Itaiópolis lá. Hoje de manhã fez um treino de recuperação e agora à tarde ele entra em campo. Já hoje pela manhã a diretoria anunciou o nome do Anderson Roberto da Luz, conhecido como Anderson Ligeirinho. Tem 23 anos, é um atacante que joga pelas laterais, veio do Bragantino e pela característica do Anderson, ele deve servir o centroavante, deve servir os atacantes, porque uma pesquisa de 20 jogos, o Anderson fez 3 gols. 3 gols, então ele deve servir os atacantes, deve ser a função dele aqui no Marcílio. Ele tem mais ou menos a característica do Abner, né? Joga pelo outro lado. Pela descrição que você está falando, ligeirinho, jogador de uma estatura média, deve ser o mesmo do... 1,68 m, então tá no padrão do Abner ali, mas em compensação o Marcílio acertou definitivo agora, pelo menos até o final da Copa Santa Catarina, vai ter que mostrar serviço para ficar para a Série A. A ideia do Marcílio é manter ele na Série A. O Marcílio fechou com o Wilson Júnior. Aí muda totalmente a característica desses dois pequenos aí, porque o Wilson Júnior é grande, é forte e muito rápido também. Até estava conversando aqui em off que eu gostaria de um dia, quem sabe aí na Copa Santa Catarina, estamos com tanta dificuldade de atacante, quem sabe dar 9 aí para o Wilson Júnior e ver se ele resolve esse problema de gols que temos hoje no Marcílio Dias. Então, já tem mais ou menos a equipe base para esse jogo? Joga o Luiz Carlos no gol? Joga mantido o Luiz Carlos no gol? Joga o Luiz Carlos no gol, está mantido ali, também deve ser um dos que fica para a Série A do ano que vem, pelo que a gente está apurando ali. Hoje seria o Luiz Carlos que ficaria, o Feitosa e também o Léo Rigo. A equipe deve manter o Luiz Carlos, a zaga Rogério e o Igor Brondin. O Léo Rigo deve ser o lateral esquerdo. Na direita, o Bruno vai substituir o Aleph, que foi expulso no último jogo.
Jonatas é o volante ali, aí ele vai trazer o Max, ele não vai com o André Alba, ele vai com o Max, aí ele tem um Max, tem o Juninho Paulista, o Juninho Tardelli, ele tem o Abner, o Dandan, e aí a dúvida é essa, mas eu acredito que vai o Sabiá de centroavante no jogo de hoje. E o Schwenk continua na... Na situação que é o jogo... Tá na delegação o Schwenk? Tá firme e forte ali na delegação. Pela situação que é o campo, as dimensões e a situação do estádio, realmente da situação de lá, acredito que ele deva colocar o Sabiá e deva dar uma segurada no Schwenk para o segundo tempo. É porque o Sabiá é um jogador que tem uma bela impulsão e o Schwenk tem a sua qualidade pela experiência que tem. Todas as vezes que a gente nota que sai o Sabiá e entra o Schwenk, até já foi testado e aqui foi dito já por vários treinadores que passaram pelo Marcílio Dias, foi tentado o Sabiá juntamente com o Schwenk e me parece que não encaixou. Mas eu acredito que encaixa, mas só que precisa o quê? O Schwenk joga um pouco mais enfiado e o Sabiá vem mais buscar a bola. E o que não adianta você colocar Schwenk e Sabiá, os dois enfiados lá dentro. Porque vai ficar os dois sem pai nem mãe e vai faltar alguém para criar esse time, para dar armação. E agora com o Max está voltando. Tá bem o Max? O Max está bem fisicamente, ele está bem. O que ele precisa voltar realmente ficar bem é encontrar o futebol dele, né? Ele fez um belo jogo contra o Fluminense na estreia e sofreu aquela lesão grave, fez o tratamento e... Só que assim, de lá para cá ele virou um jogador ilusionista, né? Ele é ilusionista, ele some do jogo. Do nada ele some e aí tu procura e não há, como tu falou, a bola chegando nos atacantes que realmente ele desaparece do jogo ali e fica o Sabiá, o Schwenk vindo buscar o jogo sem receber uma bola ali. A gente espera que... Hoje é até difícil, mas no jogo do retorno ali, no Camilo Mussi, essa bola chega com mais qualidade, que no sintético ali vai dar uma qualidade melhor. Ó, o único time que não ganhou nesta Copa Santa Catarina é o adversário do Marcílio Dias, hoje o Operário. Porque na outra chave o Beck já teve 2 empates, também não teve vitória, mas teve 2 empates, o Metropolitano teve 2 empates. Então a necessidade da vitória do Marcílio Dias é muito grande. Haja vista que o Brusque tem 12 pontos, o Tubarão tem 8 em segundo lugar, depois vem o Almirante Barroso com 5, o Marcílio Dias com 5 e o Internacional com 3. E teremos nessa rodada agora, o Marcílio Dias joga hoje com o Operário lá e o Tubarão joga hoje também, né, contra o Brusque. Isso, Ele joga hoje também. E amanhã teremos o Almirante Barroso amanhã. Almirante Barroso amanhã, 10h30 da manhã, no estádio Camilo Mussi ali. E então o ingresso deve se manter o mesmo, R$20 para setor das cobertas, ali é onde o Almirante Barroso organiza, que geralmente o pessoal fica na coberta ali. Então amanhã, 10h30 da manhã, já temos a arbitragem, Ládio. A arbitragem do Almirante Barroso amanhã de manhã. O árbitro é Maurício Miranda da Rosa, o auxiliar número 1, Alexandre Dará, e o Alexandre Dará. E os dois, o auxiliar 2 é Reni Berdatti. O Marcílio Dias, que joga agora à tarde, o árbitro é Sinésio Mendes Júnior. E o assistente número 1, Antônio Lorival da Silva. E o assistente 2, Carlos Antônio Aragão. Então, definida a arbitragem dos 2 jogos. E na chave A, tivemos já um jogo ontem, que foi o Hercílio Luz que venceu a equipe do Joinville por 3-1. E com essa vitória, o Hercílio Luz assume a liderança com 12 pontos, o Joinville permanece aí com 8 pontos, mas o Figueirense ainda vai jogar, o Fluminense vai jogar e o Metropolitano e o Beck também vão jogar, mas esses 2 aqui estão lá embaixo. Pode mudar aqui se o Figueirense vencer, que o Figueirense vai jogar contra a equipe do Beck. Uma vitória do Figueirense, o Figueirense assume a 2ª posição com 10 pontos. Provavelmente o Figueirense deve vencer, mesmo jogando fora de casa, mas o elenco é muito mais completo, principalmente tecnicamente, deve vencer a equipe do Beck. Aí você citou o Tubarão, joga hoje 20 horas lá no estádio Domingos Silveira Gonzalez, então Tubarão hoje à noite e Marcílio Dias
agora à tarde lá na cidade de Itaiópolis. Mas vai ser uma rodada bem movimentada e dependendo da situação aí pode até quase que definir a situação dos classificados. É Tubarão e Brusque. Exatamente, Tubarão e Brusque, lá em Tubarão hoje 20 horas. E o Brusque tem 12 pontos, Tubarão tem 8. Eu acho que o torcedor do Marcílio Dias deve estar torcendo por uma vitória do Tubarão. Ah, com certeza. Não, do Tubarão, do Brusque. Do Brusque, é. Porque o Tubarão, se ficar com 8, o Marcílio Dias vencendo, ele chega a 8. Então ele pode entrar na briga para o segundo lugar, porque classificam 2 times. E o Tubarão tem mais o jogo da volta aqui em Brusque contra o Brusque. Então é mais uma situação difícil, enquanto que o Marcílio volta a jogar com o Operário de Mafra aqui em Itajaí. Mas na verdade, né, por isso que é importante o Marcílio chegar agora, no final do turno, em igualdade de pontos com o Tubarão. Porque o Marcílio Dias vai jogar a última partida lá em Tubarão. Exatamente. E aí, se ele tiver de mano a mano, ele vai lá e pode ganhar o jogo e trazer para a classificação do segundo lugar. Porque aqui eu não acredito que o Brusque vai perder na sequência da competição. Se ele vencer a equipe do Tubarão na primeira e na segunda, ele praticamente está eliminando a equipe do Tubarão para o Brusque. E aí coloca o Marcílio Dias na parada, como o próprio Almirante Barroso. E dependendo do critério que ele chegue junto com o Tubarão, dependendo de critérios ali, ele pode até optar, de repente, ter a chance de jogar pelo empate lá em Tubarão. Dependendo dos critérios, se ele chegar em número de pontos iguais ali, critério de saldo de gols ali, dependendo dessa situação que vê ali, ele pode ter até essa vantagem de jogar pelo empate, mas é importantíssimo ele chegar junto no saldo de pontos. Até para ter uma análise mais longa, nós temos aqui, no retorno, o Marcílio Dias estreia em casa contra a equipe do Operário, que é o jogo de volta, né? Começa o retorno. Depois o Marcílio Dias enfrenta o Almirante Barroso lá no Camilo Mussi. Depois o Marcílio Dias vai enfrentar a equipe do Brusque aqui em Itajaí. Depois ele sai para jogar contra o Internacional e também sai para jogar a última partida contra a equipe do Tubarão. Então ele joga as 2 últimas partidas do retorno fora de casa. 2 pedreiras. E 2 com o Internacional e também contra a equipe do Tubarão. 2 pedreiras, porque mesmo até lá o Inter praticamente vai jogar só para cumprir tabela, mas jogar lá em Lages sempre foi muito difícil, então serão 2 jogos fora em Lages e Tubarão, que serão bem complicados, então é melhor ele fazer o dever de casa e sair fora para catar pontos. É por isso que eu falo aqui que terminar esse primeiro turno junto com a equipe do Tubarão, que pode acontecer de ficar o Brusque com 15 pontos, pode acontecer de ficar o Tubarão com 8, o Almirante Barroso chegar a 8 e a equipe do Marcílio Dias chegar a 8 também. Porque o Brusque ganhando aqui, o Almirante Barroso ganhando do Internacional, pode ficar 3 times com 8. Um com 15, 3 com 8. Para a virada do turno. Exatamente. E a conta do Tubarão aqui, se ele fizer a conta que ele vence hoje e pode até perder na cidade de Brusque no primeiro jogo do retorno, mesmo assim ele mantém os 3 pontos ainda na frente do Marcílio Dias. Não, e um detalhe, né? Se acontecer isso que nós estamos falando aqui, dos resultados, o Internacional vai terminar o primeiro turno com 3 pontos, enquanto que Marcílio Dias e o Tubarão terminarão com 8. O Marcílio Dias e o Almirante Barroso terminarão com 8. Os 2 vencendo as suas partidas. Porque a vitória do Almirante Barroso amanhã aqui contra o Inter... confronto direto. Eu acredito que é um jogo que o Almirante vai fazer o dever de casa. E falando no Almirante, o Almirante está pronto para esse jogo? O Almirante está prontíssimo, vai ter ainda o desfalque do Vitor Hugo. O Vitor Hugo, que é o zagueiro da equipe ali, ele ainda se recupera, ele está quase que pronto, já vem treinando separado, condicionamento físico, mas não vai ser escalado nesse jogo, só contra o Inter lá na cidade de Lages lá, mas é o único desfalque do Almirante Barroso. E é um grande desfalque. O Vitor Hugo é uma sustentação naquela defesa da equipe do Almirante Barroso, como também na bola parada e escanteio, ele tem dado conta do recado, tem feito gols importantes para a equipe do Almirante Barroso. Então o Vitor Hugo é um jogador importantíssimo na equipe do Almirante Barroso. Ele já não atuou aqui no Clássico contra o Marcílio Dias, então realmente ele fez falta e amanhã
Amanhã eu acho que o Barroso, por jogar em casa, faz o dever de casa, mas ele não deve atuar. O técnico Chiquinho Lima fez um coletivo pronto ali muito bom, eu gostei muito do treino do Chiquinho. Eles estão até na mídia agora lançando promoção, que lançaram o novo mascote, que é o Almirante. O pessoal dá uma olhadinha lá nas redes sociais do Almirante Barroso. É um boneco muito legal, vai chamar a atenção. E da parte da base, a escolinha do Almirante Barroso está lançando o álbum de figurinha. Cada menino da escolinha do Barroso ali, cada menino da escolinha vai ter a sua figurinha, e o Almirante Barroso, a escolinha, vai ter o álbum de figurinha da escolinha, vai ser muito legal. Então, aí as novidades do Marcílio Dias, que joga hoje à tarde, também as novidades do Almirante Barroso. No segundo bloco, nós vamos falar sobre o Atlético Itajaí, que tem o último jogo da fase classificatória. Logicamente que nós vamos, já definido a situação dos confrontos na semifinal, porque o Atlético Itajaí está na semifinal, e nós vamos também termos aí a tabela do que aconteceu ontem, o que vai acontecer hoje, o que vai acontecer amanhã, menos domingo. Domingo não tem jogo. Nós vamos ao intervalo e voltamos em seguidinho. Estamos de volta e esse nosso segundo bloco nós temos o apoio do Restaurantes Paraty, a sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado, com uma grande variedade de carnes e saladas. É uma comida caseira, fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias, e não custa nada dizer que o estádio Dr. Ercílio Luz passará por uma reforma e será implantado lá a grama sintética, tudo definido, já está com a licitação da grama e futuramente o Marcílio Dias vai ter sua grama sintética. Nós falamos aqui no primeiro bloco sobre o Atlético Itajaí, que teremos a rodada final. O Itajaí vai jogar contra a equipe do Curitibanos aqui em Itajaí e o Orleans pega a equipe do Próspera. Na classificação, o Itajaí tem 12 pontos, o Próspera tem 12 pontos, o Orleans tem 6 pontos. Então, a vitória do Orleans sobre o Próspera e a vitória do Itajaí sobre o Curitibanos coloca a equipe do Atlético Itajaí em primeiro lugar. Exatamente. Eu não sei por que lado, mas eu estou achando que como se diz na gíria de futebol, estou achando que o Orleans vai fazer um crime em cima do Próspera. Estou achando que, no mínimo... Não é paixão, não? Não é do coração, não? Eu acho que ali, aquele clássico ali, eu acho que o Orleans ali vai acabar, no mínimo, arrancando um ponto da equipe do Próspera, e o Atlético Itajaí vai acabar em primeiro lugar. Porque no primeiro jogo houve um desfalque da equipe do Orleans, que estava até com dificuldade de colocar o seu time, que foi com um jogador no seu limite, e perdeu para a equipe do Próspera por 5-0, isso lá na primeira rodada do turno. E agora tem o encerramento, que é nesse mesmo jogo. Tu acha que o Próspera vai dar mole? Eu vi o jogo aqui contra o Atlético Itajaí, a equipe do Orleans. Ou você está torcendo com o coração para que, com o resultado contrário, o Atlético Itajaí passa a ser o primeiro colocado e não vai enfrentar o Caçador. Aí vai enfrentar a equipe do Renault, mas o Renault tem aí uma situação de perda de ponto, que ele deve perder pontos. Praticamente ele vai perder 6 pontos ali e não vai chegar na semifinal. Só que eu vejo assim, a federação já deveria... Mas aí vem o Jaraguá, né? Aí vem o Jaraguá. Aí sobe o Jaraguá. A federação já deveria, esta semana, ter tomado providências e tomado decisão e dado o veredito ali, para que final de semana, na rodada, a gente já saiba. Não deixe terminar a última rodada para depender de resultados, e agora vou tirar, agora não vou tirar, como é que vai ficar? Essa semana já era para ter saído essa situação, e o final de semana a gente já teria hoje a ideia de como estaria o Carlos Renault na situação. Então confirme aí o horário do jogo do Atlético Itajaí contra a equipe do Curitibanos, que será no estádio Dr. Ercílio Luz, e teremos esse jogo do Atlético Itajaí no estádio Dr. Ercílio Luz na quarta-feira. É quarta-feira, né? Marcílio Dias joga em casa contra o Operário e Cefini. Não tem mais jogo no Gigantão. No Gigantão. A tabela, então... Horário do jogo do Atlético Itajaí. O Itajaí joga amanhã, 15 horas, ali no Ercílio Luz, no estádio Ercílio Luz, ali 15 horas, os ingressos nos mesmos locais, que é no Costa Cavalcante Supermercado Schmidt, uma lojinha anexa ali, e aqui no centro, na lanchonete Bom Gosto. Então,
os locais de venda são esses. Até hoje à noite ali, praticamente o ingresso ainda continua R$10. E amanhã, no horário do jogo, R$20 somente na coberta. Então, amanhã, 15 horas, no estádio Hercílio Luz, o Itajaí enfrenta a equipe do Curitibanos e haja gogó para narrar gol, porque amanhã nós teremos aí chuva de gols ali no estádio Hercílio Luz. Tá, então nós vamos à tabela e ver o que aconteceu e o que vai acontecer no futebol brasileiro. Vamos dar uma olhadinha? Na Taça Libertadores, aí nós sabíamos que a coisa era complicada, o Cruzeiro acabou empatando com o Boca Juniors e com esse empate o Cruzeiro se despede da Taça Libertadores, classificando a equipe do Boca. A Copa Sul-Americana, nós tivemos Fluminense 2-0, confirmou a sua classificação contra o Deportivo Cuenca. No Campeonato Brasileiro da Série B, rodada para esta sexta-feira, 30ª rodada, São Bento e Guarani, Brasil de Pelotas e Fortaleza, Avaí tem que ganhar o Boa, hein? Avaí contra o Boa e o Coritiba vai pegar a equipe do Juventude. Na Série B também, o jogo no sábado, Atlético Goianiense e Vila Nova, Ponte Preta e CRB. Na Série A, rodada desta sexta-feira, nós temos Sport Internacional, Corinthians e Flamengo, Vitória e Santos. No sábado, Atlético Paranaense e América Mineiro, Chapecoense e Atlético Paranaense, São Paulo e Palmeiras, grande jogo, e Grêmio e Bahia. Teremos jogo também na segunda, na terça e na quarta da semana que vem. Rapidinho, nós temos um tempo ainda, já que nós vamos ter eleição, a rodada da Liga Itajaense de Esportes e também da Copa Verão. Vamos dar aí um lembrete para os nossos torcedores do esporte amador, quais são as rodadas. Então vamos lá, Eladio. O 16ª Copa Verão, a gente teve na noite de ontem o Nova União 5, Portuguesa 1, Trevo 2, Penharol 2 e hoje, sexta-feira, então, Vila Real e Nova Esperança no campo do Dom Bosco às 20 horas e São João e Inter do Tabuleiro no campo do Cruzeiro da Itaipava às 20h30. E a equipe... Esse é a Copa Verão. Essa é a Copa Verão do nosso amigo Alcemir Crispina. E do nosso amigo Paulinho, então, é a Liga Itajaiense de Futebol, que será somente no próximo final de semana, dia 14. Então, a gente vai ter a semana aí para divulgar detalhes, que vai ser Rio do Ouro e Natalense, Fiuza Lima em 9 de julho e Dom Bosco e Nova Geração no dia 14 de 10, 15 horas da tarde, então, no próximo final de semana. E o Campeonato Brasileiro, que está aí a participação, até eu coloquei aqui, da responsabilidade do Avaí em vencer esse jogo, haja vista que o Avaí permanece no G4 e é um dos clubes de Santa Catarina que pode pensar em subir à primeira divisão, porque o Figueirense, com a derrota que teve no último compromisso, o Figueirense acaba se distanciando da possibilidade do G4. A Chapecoense está numa situação complicada na Série A. O Criciúma não cai, mas também não sobe, porque deixou escapar uma grande oportunidade quando empatou o jogo em casa. Você acha que poderemos ter uma equipe na Série A ou vamos ficar sem representante na Série A? Ela está muito difícil, porque é um altos e baixos, principalmente do Figueirense e do Avaí. Então, hoje é mais uma esperança para a equipe do Avaí em subir para a Série A. Porque a Série B faltam só 8 rodadas. Está em cima do laço ali, tem que fazer a matemática para ver os jogos em casa ali, mas vejo hoje o Avaí ainda com alguma chance de subir para a Série A. Mas tem que ganhar o Boa. O Figueirense já não acredito mais. E acredito que o Criciúma vai escapar do rebaixamento, vai se manter na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, se cair Chapecoense, só o Avaí, na sua opinião? Seria tudo de bom, né? Porque a Chapecoense... Agora, o que não é bom seria descer a Chapecoense e ficar, então, Chapecoense, Figueirense, Avaí e Criciúma. Os 4 catarinenses todos na segunda divisão. E depois de muito tempo a gente não tem nenhum catarinense na Série A do Campeonato Brasileiro. Seria muito triste ali, então a Chapecoense está de ladeira abaixo ali, a situação é muito complicada ali. Só que, além da Chapecoense estar de ladeira abaixo, tem muitas equipes ali naquela área ali que também estão indo de ladeira abaixo. Então, há uma esperança ainda, mas acredito que desses da Série B, talvez o Avaí
caso já comece a reação hoje à noite aí, possa subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Não dá para tu prever nem quem vai ser o campeão e nem tampouco quem vai cair, a não ser o Paraná. O Paraná, me parece que o Paraná não tem mais salvação. O Paraná não tem pai de santo que tire o Paraná da situação que está. Os demais, ali, quem está na 11ª, 12ª posição, pode botar barbinha de molho que ele pode também dançar. Porque faltam aí, na Série A, faltam 28, faltam 10 rodadas. Então, 10 rodadas, você pode cair o cachimbo e não conseguir se levantar. Ali... Tá tudo pegadinho. Eu concordo contigo. O Paraná, 2 vitórias você está lá em cima e duas derrotas você está aqui embaixo. O Paraná já foi para areia movediça, dali ele só vai para o fundo, ali não tem mais solução não. E aí na sequência ali, no mínimo 10 equipes ali, para 3 que serão rebaixados ali, tem uma média dessas 10 equipes aí, grande chance de ser rebaixados. E você acha que a arbitragem, que foi um grande problema na semana passada, essa arbitragem vai se corrigir para os próximos compromissos, que tem rodada agora, depois só na semana que vem é que nós vamos ter rodada? Depois só na semana que vem que a gente, domingo, zeradinho, domingo as eleições ali, inclusive até peço que o pessoal com consciência vote tranquilo ali, bem capaz ali para a gente tornar um Brasil melhor aí, mas domingo zerado, semana que vem voltamos à arbitragem. A arbitragem ficou algo indeciso, né? Porque a gente tinha tanta esperança no VAR e hoje a gente tem medo do VAR, né? Porque quando o árbitro vai para lá, tu não tem a certeza se ele vai trazer o que tu viu ou ele vai trazer algo a mais do que tu não viu, né? Bom, estamos encerrando o nosso programa dessa sexta-feira, prometendo voltar na segunda-feira. Segunda-feira com novidade no Brasil, segunda-feira com novidade nos resultados e também uma semana nova para se correr atrás do futebol. Um abraço e até segunda-feira.